Bom dia, jovens, né? Vamos começar aí a gravação deste vídeo maravilhoso e vamos retomar a, a revisão da atividade um, né? Que a gente tinha parado aí na semana passada. Tá aí para vocês, então, a apresentação do primeiro slide. Vou passar até, né, a questão 6. Vai. Tem bastante slide. E aí a gente para lá na questão 6. Deixa eu ver qual foi, que eu nem lembro mais. Questão 6. Aqui. Ah, tá. Que aí, essa aí seria o começo do capítulo 2 da apostila, né? Então, pessoal, seguinte. Questão 6. Ele fala de dois conceitos, né, que são posteriores à Segunda Guerra Mundial, após 1945, 46 ali, quando a Alemanha, né, a Itália e o Japão saem derrotados, né, o território alemão ele é dividido entre as nações vencedoras da guerra e duas delas, né, os Estados Unidos e a União Soviética, que antes eram aliados, começam a ter divergência, começam a ter algum estranhamento com relação à forma como elas conduziam a política, né, e as estratégias econômicas. Então, nesse contexto é que surge a tal da Guerra Fria, né, que era uma guerra disputada não diretamente, ninguém estava ali diretamente se atacando, né, mas eles tinham influência no mundo todo. E a paz armada era mais ou menos um complemento da Guerra Fria, que era, olha, eu respeito você porque você está armado e eu que você me respeite porque eu tenho arma aqui, tenho bomba, né? Então, vou passar aqui para o próximo slide, ó. Qual que era a ideia? Deixa eu autorizar aqui a Vitória. Qual que era a ideia da Guerra Fria, né? Eu já falei aqui um pouco, ó. Bipolaridade ideológica no sentido, sempre é bom lembrar isso aí, ó. Econômico, os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, tinham planos, né, modelos econômicos para reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra e para os países que queriam, no caso, se aliar. Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Queriam, no caso, se aliar à sua proposta de sociedade, né? Os Estados Unidos, que tinha o modelo capitalista, tá aqui embaixo, ó, né? Modelo capitalista, e a União Soviética, que hoje é parte da União Soviética, se transformou na Rússia, né? Que é do modelo socialista. Então, economicamente, os dois tinham modelos diferentes. Politicamente também era diferente, né? A ideia do Estado, da participação do Estado na economia era totalmente diferente. E na questão militar, né? O apoio militar que esses dois países davam aos aliados, né? Aos países que se alinhavam a essas duas ideias, né? Então você tinha, por um lado, os Estados Unidos com um modelo capitalista e com um plano econômico, político e militar voltado para a defesa do capitalismo, e a União Soviética, né, socialista, comunista, com um plano econômico, político e militar alinhado à ideia ideológica deles, né? Qual que foi o grande X, né? Depois da Segunda Guerra, o mundo inteiro estava com medo, né? O mundo inteiro não queria que se repetisse aí de novo o que aconteceu, né? Durante ali meados do século XX, né? Países se atacando, países se destruindo. Então, a Guerra Fria meio que veio dentro desse contexto, né? Eles não queriam que houvesse conflito, mas ao mesmo tempo existia ali muita influência desses dois modelos, né, sociais, o capitalismo e o socialismo, dentro do mundo todo, né? Muitos países, inclusive, tiveram guerras internas, justamente porque parte da sociedade queria o modelo capitalista, parte da sociedade queria o modelo socialista, e isso gerou um conflito interno dentro de determinados países.
não entre as potências, né? Os Estados Unidos não chegou a atacar o território da União Soviética e nem a União Soviética chegou a atacar o território dos Estados Unidos, mas eles investiram, né, e apoiaram certos grupos dentro de outros países, tá bom? Então, vamos lá, para vocês terem ideia aqui, isso aqui, pessoal, vamos ver se vocês vão conseguir entender, ó. Isso aqui é a Alemanha, esse mapa maiorzão aqui, ó, foi uma das consequências, né, do final da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é o território da Alemanha. O território da Alemanha, do país da Alemanha, foi dividido em 4 países, que são os países que venceram a guerra, ó. Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética aqui em cima. Tá vendo? Os 4 países que eram aliados na Segunda Guerra. Só que Inglaterra, França e Estados Unidos criaram um bloco só, né? Eles juntaram esses 3 territórios aqui, ó, o verde, o azul e o amarelo, né? E criaram a parte da Alemanha que seria capitalista, né? E a parte em vermelho ficou sob domínio da União Soviética. Na Guerra Fria, essas 2 partes não se entendiam, né? As partes da Inglaterra, Reino Unido, no caso, França e Estados Unidos, não se entendiam com a parte da União Soviética. E dentro, olha só que loucura, dentro da parte soviética tinha Berlim, que era a capital, né, da Alemanha até então, certo? E Berlim, a cidade, também foi dividida entre as potências que venceram a guerra. Aqui, ó. A parte da União Soviética, que está em vermelho, a parte da França em azul, a parte do Reino Unido em verde e a parte dos Estados Unidos em amarelo, laranja, sei lá que cor que é essa aqui. Aconteceu a mesma lógica, né? As 3 partes aqui se juntaram e formaram o lado capitalista. No meio de Berlim, né, nessa divisão aqui, foi construído o famoso Muro de Berlim, que separava fisicamente o lado soviético do lado capitalista, né? O lado americano e dos seus aliados do lado socialista soviético, né? Então, isso aí foi uma das consequências do final da guerra e uma das consequências do final da Segunda Guerra e uma das consequências da Guerra Fria, né? A divisão do território da Alemanha, que era o principal inimigo aí em comum desses países, tá? E isso criou, claro, um grande embate, uma grande disputa mundial pela influência, né, dos Estados Unidos. Aqui a figurinha do tio Sam, né, que é um personagem aí que representa o modelo americano, né, aquela coisa nacionalista, patriótica e tudo mais, né, e o modelo capitalista, e o urso soviético também, que era uma figura aí, uma caricatura, né, uma representação caricata do modelo soviético, né, com a estrelinha vermelha aqui, o martelo, a foice e o martelo, que são símbolos do socialismo e do comunismo, né, e como esses dois aí, através de propaganda, através de investimento, através de influência política, militar, né, tinham influência no mundo todo, né. Vamos lá, ó. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um quadrinho que fala das 3 guerras, né, as 3 principais guerras diretas que aconteceram durante a Guerra Fria, né? Eu falei para vocês aí que não houve guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas houve guerra em outros países, né? Houve guerra na Coreia, né? Tanto que hoje é dividida a Coreia do Norte, que tem influência socialista, comunista, e a Coreia do Sul, que tem influência capitalista. O Vietnã, que na época desse conflito ficou dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, um socialista, o outro capitalista. Hoje ele já é um país só, né? E a guerra do Afeganistão, a guerra afegã, né? Onde você tinha um grupo de rebeldes financiado pelos soviéticos e um grupo de rebeldes financiado pelos americanos, tanto que, né,
Não sei se vocês lembram lá, mas o próprio, não sei se vocês estavam vivos, porque são bem novos, mas o tal do Osama Bin Laden, né? Nessa época aí, ó, em 89, nos anos 80, ele recebeu treinamento e armas dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá no Afeganistão, na época, os soviéticos tinham influência, né, no território. Os Estados Unidos falou, não, a gente tem que achar um grupo para reprimir esse avanço, né? E aí tinha lá a família do Bin Laden, o pessoal que era apoiador do Bin Laden, falou, não, então vamos apoiar essa galera aí, vamos dar arma, vamos dar treinamento, vamos mandar recursos para eles suprimirem, né, para eles controlarem esse avanço soviético. Depois, como o grupo assumiu o poder, né, o grupo que era controlado aí pelo Bin Laden, ele assumiu o poder no Afeganistão, eles meio que sabotaram também esse grupo. Falou, opa, peraí, eles já estão muito com as asinhas, né, vamos dar uma segurada. Então, esses três conflitos aí, ó, vocês podem ver, entre os anos 50, né, Segunda Guerra Mundial acabou em 40 e final dos anos 40. E os anos 90, né, o final dos anos 80, começo dos anos 90, que foi até a queda do Muro de Berlim, que foi esse muro que dividiu a cidade de Berlim ali, que eu mostrei para vocês, houve conflitos, né? Estados Unidos e União Soviética entrando em disputas em outros países para impor ou para, né, manter o seu regime ideológico, né, a sua influência ideológica, política, militar e econômica, certo? Isso aí foi a tal da Guerra Fria, né? Tem esse nome aí, Guerra Fria, não sei o quê, mas teve guerra sim, não entre as potências. Ó, tem um quadrinho aqui, eu não vou me estender muito, ele vai aparecer, essa parte aqui depois eu vou explicar, no final, essa parte mais embaixo aqui eu vou explicar com mais detalhes mais para frente, mas ó, todos os conflitos, né, e todas as questões de enfrentamento que aconteceram durante a Guerra Fria. Ó. A criação do Muro de Berlim, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba, né? Tinha lá a ilha de Cuba, bancada pelos soviéticos, e Cuba é do lado dos Estados Unidos, está bem perto, né? Um conflito lá em Praga, certo? Que também era próximo da União Soviética, então seria, entre aspas, a Cuba lá da Rússia, né? Está muito perto do território russo. A invasão soviética no Afeganistão, que eu acabei de falar ali, que tem envolvimento da família Bin Laden, e uma questão midiática, vamos dizer assim, de propaganda. Olha só que louco. Em 80, né, teve as Olimpíadas lá em Moscou, na União Soviética. Os Estados Unidos não participou. 4 anos depois, teve uma Olimpíada nos Estados Unidos e os soviéticos não participaram, né? Então tinha lá um toma lá da cá dos dois, né? Meio birra, assim, para dizer a verdade. Outra coisa importante desse quadrinho aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem aqui, acho que dá, sim, tá com uma qualidade bem boa, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tiveram 2 tratados, esses 4 países que eu falei para vocês lá, ó, Estados Unidos, União Soviética, a Inglaterra, né, o Reino Unido, e a França, sentaram, né, em 2 reuniões. A primeira reunião é a reunião de Alta, que estava no final da Segunda Guerra, e depois a reunião em Potsdam, e fizeram 2 tratados. Esses tratados eram para falar assim, ó, quem vai ficar com o quê e onde cada um vai mandar, né? Vamos repartir a Alemanha e vamos ver onde cada um vai mandar. Nessas 2 reuniões, os Estados Unidos e a União Soviética já estavam se estranhando, né? Então, aí foi muito junto, né? O final da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, porque quando estava acabando a Segunda Guerra, eles já começaram a se olhar meio torto. Antes disso, já estava se olhando meio torto. Né? Se a gente for estudar o que foi a Segunda Guerra, o Stalin, da União Soviética, já tinha algumas atitudes, né, que os Estados Unidos e o Reino Unido não concordavam, assim como também os Estados Unidos e o Reino Unido tinham atitudes que a União Soviética não concordava. Então, dali já surgia esse estranhamento, certo? E aí, como é que ficou aqui, ó, essa questão política, ideológica, né, e econômica, militar dos Estados Unidos e da União Soviética? Isso aqui vai aparecer depois para vocês, mas eu vou dar uma passadinha rápida, ó. Os Estados Unidos, então, eram os países do primeiro mundo, vocês já lembram lá daquela divisão que a gente já trabalhou,
né? Países do primeiro mundo, países apoiados pelos Estados Unidos. Países do segundo mundo são países apoiados pela União Soviética, né? Portanto, primeiro mundo é o capitalismo, né? Os países desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo são os países socialistas. Aí, os Estados Unidos elaborou 2 planos para ajudar os países europeus a se recuperarem da guerra. O Plano Marshall e o Plano Colombo, né? Ele emprestou dinheiro para os países europeus e alguns países asiáticos para se reestruturarem, para se desenvolverem, né? Acabaram de sair de uma guerra, vocês estão todos quebrados, sem dinheiro, gastaram dinheiro com arma, gastaram dinheiro com bomba, né? Com o exército. Tem algum país tem que dar esse dinheiro. Um dos que não tinha sofrido ataque tão grande, né? Pelo menos no território, era os Estados Unidos. A guerra não foi para os Estados Unidos, né? A guerra aconteceu na Europa. O máximo que chegou dos Estados Unidos foi no Havaí, lá em Pearl Harbor, que os japoneses soltaram uma bomba lá, né? Um bombardeio lá, e depois os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão em retaliação, né? Mas nos Estados Unidos ninguém chegou a atacar direto. Então eles tinham, entre aspas, uma economia mais estruturada, né? E aí eles elaboraram o Plano Marshall e o Plano Colombo para ajudar... eita, o palavrão vai aparecer no vídeo. Elaboraram o Plano Marshall e o Plano Colombo para ajudar esses países europeus aliados aos Estados Unidos. E a União Soviética tinha a Comecon, né, que era o plano econômico soviético para ajudar os países aliados ao socialismo. Pessoal, para de mandar mensagem aqui do lado, senão fica tampando o vídeo. Só fala mais por áudio que tá tranquilo. Tá bom? Vai aparecer vocês xingando aqui, ó, vocês mandando mensagem. Pra mim não tem problema, né? Mas fica feio. Então tá, ó. Outra coisa. Eles também criaram alianças militares, né? Os Estados Unidos criou uma aliança militar dos países que eram aliados dele, que era a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Todos os países que eram amigos, vamos fazer um clubinho militar aqui. Se alguém for atacado, chama um amigo e a gente vai se defender junto, né? Esse era a OTAN dos Estados Unidos. E na União Soviética tinha, que é a mesma coisa, uma aliança militar, o Pacto de Varsóvia, né? Então, tinha o Plano Marshall e o Plano Colombo econômico para os Estados Unidos e a OTAN, Aliança Militar, para os Estados Unidos. Na União Soviética, Comecon, que era um plano econômico da União Soviética para os amigos da União Soviética, e o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar da União Soviética para os países da União Soviética que eram aliados com ele. E aqui no último pontinho aqui, ele traz as polícias, né, os órgãos policiais de investigação, de infiltração, de espionagem, que todo mundo conhece, que é a CIA, né, famosa, aí aparece em vários filmes e tal, e a KGB, que é a versão da CIA da União Soviética, que não existe mais. Né, diz que não existe mais. Tá bom? Isso aí, pra gente é meio irrisório, mas vamos lá. Passando para a paz armada agora. Né? Paz armada, que é uma extensão da lógica da Guerra Fria, né? Voltada para 2 coisas, pessoal. Investimento em arma, principalmente questão nuclear, né? Os Estados Unidos já tinha desenvolvido ali a bomba atômica e foi um grande trunfo da guerra, né? Isso assustou o mundo todo, a potência de uma bomba atômica. E a União Soviética não ficou atrás, falou, opa, vamos desenvolver um negócio parecido aqui também, para a gente não ficar acuado, né? Para eles não usarem esse argumento de que, nossa, façam o que a gente quer, porque a gente tem bomba atômica. Então a União Soviética correu atrás disso também, mas o principal ponto, que eu acho que é o que trouxe aí grandes vantagens, grandes desenvolvimentos para todo mundo, né, foi a corrida aeroespacial, né, a disputa aeroespacial. Quem tinha mais capacidade tecnológica de desenvolver aparelhos, né, de desenvolver tecnologias que permitissem que a gente conseguisse ver o mundo de outra forma, né, saindo do planeta, né, fosse lá para o espaço, certo? E a ideia era intimidar o inimigo, né? Falou assim, tecnologia americana, capitalista, aí não tá com nada, a soviética que tá com tudo. Ou o contrário, né? Pô, os soviéticos são tudo louco,
Né? Os caras não têm tecnologia, vamos mandar o homem pra lua ali para intimidar os caras. Né? Foi mais ou menos essa lógica aí. E olha aí o que aconteceu, ó. Né? Olha aí, trouxe algumas charges para a gente analisar, né? Mas olha aqui, ó. Tá lá, os dois, né? Vamos supor que cada lado é um, né? Um é o soviético, o outro é o americano. E aí tá lá, ó. Não usar porque o inimigo pode retaliar. Né? Tem a bomba, mas não vamos usar não, porque eles podem usar também. Né? Então fica os dois protegidos, né? Por isso que é a paz armada. Então, protegidos, tem aí a paz, a pacificação, mas tem que ter a arma, tem que ter a bomba para intimidar o outro. Né? Olha lá, ó. Também a questão desse embate aí bélico, né? De quem tem mais força militar, ó. O Kennedy ali, na época, que era um dos presidentes, acabou morrendo no atentado, mas o Kennedy, que era um presidente da época, e eu não sei se isso aqui é o Stalin ou o Lenin, parece o Lenin, mas tá. Representa aí essa força, essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Quem tem mais força econômica, ou mais força militar. Mesma coisa aqui embaixo, ó, a bombinha americana, com a bandeira americana, e a bomba soviética aí com o símbolo soviético, né? Era uma disputa bélica. Quem tinha mais poder bélico? Outra mesma imagem, né? Com a mesma lógica. Bomba americana, bomba soviética, aparelhos, né? Equipamentos, tecnologia militar, né? As aeronaves, os tanques, os torpedos, as armas, etc. De cada lado, quem tinha mais poder. Quem podia intimidar o outro com mais força. Isso aí era paz armada. E essa parte é muito louca, porque isso aí realmente foi uma corrida, né? Quem fazia o que primeiro? Quem tinha mais potencial tecnológico? Essa corrida espacial foi, para quem viveu na época, deve ter sido bem engraçado. Engraçado e inovador, né, cara? Imagina você visualizar que o mundo tava mudando numa velocidade incrível. Né? O pessoal tava saindo da Terra sem ter feito isso antes, sem tecnologia testada, simplesmente vamos se enfiar numa cápsula, lançar o foguete e ver o que acontece, né? Então tinha ali, ó, o embate entre os Estados Unidos, a NASA, né, que foi uma agência, que é uma agência aeroespacial americana, que existe até hoje, gasta muito dinheiro dos cofres americanos, né? E o programa espacial soviético também, que existiu na época, hoje já não existe mais, porque a União Soviética não existe, né? Mas que também investiu uma grana nessa lógica de exploração do espaço, né? Olha aqui, ó. Né, tecnologia de satélite, um dos primeiros satélites soviéticos lançados. Isso aqui é só uma imagem representativa, né? Vou passar aqui que tem mais informações, ó. Vai ser legal para a gente dar uma olhada. Agora, a partir desse slide aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma série de empreitadas, vamos dizer assim, né, de tecnologias que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos foram fazendo ao longo da história, né? Olha só, a União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite, né, para o espaço. O primeiro satélite foi o Sputnik 1, que é esse que está aqui, ó, né? Ele queria coletar alguns dados de temperatura, ter umas imagens para analisar. Então isso aqui foi lançado para o espaço, né, acoplado a um foguete. Depois o foguete saiu, né, desacoplado. Isso aqui ficou orbitando por algum tempo na atmosfera terrestre, coletando dados. Né? Isso aí foi o primeiro equipamento espacial produzido por um país no mundo, né? Lá em 1957. A Sputnik 2, os caras botaram um cachorro dentro. Né? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo em silêncio, não sei se vocês estão gostando, se vocês estão vivos. Ah, tá bom. Então, beleza. Então, vamos falar do cachorro, que na verdade era uma cachorra, né? Era a Laika. Essa cachorra morreu, verdade. Ela morreu de calor. Não, ela não morreu quando voltou, não. Isso aí é mentira. Ela morreu de calor dentro da nave. Eles esconderam essa informação por muitos anos, mas ela morreu enquanto ela estava ainda no espaço. Então tá. Triste, né? Foi assim, ó, essa história desse cachorro. Os pesquisadores acharam esse cachorro na rua, né? Um cachorro vira-lata qualquer. Pegaram esse cachorro,
treinaram ela um tempo, né? Deixaram ela amarrada, tal, para ela acostumar com a privação de espaço. Tanto que nessa nave aí, ela não se mexia muito, né? Eles já sabiam que ela ia morrer no espaço, né? Eles tinham uma ideia de que, tanto é que por isso que eles mandaram um cachorro e não uma pessoa primeiro, né? Para ver o que ia acontecer. Ela estava amarrada, tinha um potinho de comida e um potinho para ela fazer as necessidades dela perto da bundinha dela ali, né? E vamos mandar para ver o que acontece. Vamos filmar e vamos ver o que acontece, né? Então ela morreu durante o voo, mas ela se tornou ali um símbolo, né? Tem uma estátua dela, tudo mais ali em Moscou. Ela é tipo o primeiro cosmonauta, né? O primeiro viajante do espaço da humanidade. Olha só que louco, né? Então ela foi para a Sputnik 2, né? A Sputnik 1 foi lançada um mês antes, a Sputnik 2 falou, opa, deu certo, vamos enfiar um cachorro dentro, vamos mandar para o espaço também, né? E fizeram isso lá em 1957. Depois foi a vez do primeiro homem chegar no espaço, né? Que foi o Yuri Gagarin, né? Conhecido aí como o primeiro cosmonauta espacial, né? Os soviéticos chamavam quem ia para o espaço de cosmonauta. Os americanos chamam de astronauta, mas é a mesma coisa, tá? O Yuri Gagarin, então, para os soviéticos, foi o primeiro cosmonauta, né? Ele foi para o espaço com a Vostok 1, que era uma nave, uma bolinha, né, que ele ficava lá dentro. Foi lançado por um foguete, circulou e depois caiu na Terra com um paraquedas grandão para não explodir, né, quando chegasse no solo. Esse cara depois começou a pilotar vários aviões e morreu num acidente aéreo, né? É meio suspeito, aí o pessoal tem uma teoria da conspiração que ele morreu, foi um atentado, mas ninguém sabe até hoje. Sei que ele morreu depois de voltar, um tempo depois de voltar do espaço. Mas ele é o primeiro ser humano a ir para o espaço, né? Foi aí um feito soviético. Então, olha só, nessa primeira corrida aí, os soviéticos já estavam na frente, né? Lançaram o primeiro equipamento, lançaram o primeiro ser vivo, um cachorro, e depois lançaram o primeiro homem no espaço. Né? Isso entre 1957 e 1961. Isso que eu estou falando para vocês é a tal da corrida espacial, que tem a ver no contexto da paz armada. Aí, ó, como é que era, né, o modelo da nave que o Yuri Gagarin... Olha só, não tinha espaço nenhum, né? Era uma bolinha. O cara ficou sentado ali. Imagina a sensação de claustrofobia. Ficou sentado ali durante o voo, né? Não foi um negócio longo. E depois, quando chegou na Terra, né? Claro que ela vai entrar em combustão, vai queimar a parte de fora. Foi acionado um paraquedas para ele não morrer no impacto, né? Então tá aqui para vocês aí um esboço, né? Um desenho do que foi essa Vostok 1 e como ela chegou na superfície na volta dele. Olha aí que louco! Isso aí eu fui pesquisar, não sabia, não tinha conhecimento desse personagem, mas em 63 foi a vez da primeira mulher. É isso aí, a primeira mulher a chegar no espaço, a Valentina Tereskova, que foi na tal da faltou um L aí, Vostok, né? A Vostok 6. O Yuri Gagarin foi na Vostok 1 e deixa eu corrigir aqui, já que vocês estão me pedindo, eu vou corrigir. É aqui em cima, pera lá. Eita, pera lá, gente. Amiguinhos. Então, tá aí, ó. Vostok 6. Vostok 6 foi a primeira mulher. Então, olha só, em 6 anos, né, de 57 a 63, a União Soviética lançou a primeira nave, né, o primeiro equipamento, o primeiro cachorro, o primeiro homem e a primeira mulher, né? Os caras fizeram muita coisa. E chegou a vez dos United States of America, os Estados Unidos, USA, né? a vez do tio Sam. Em 57, a União Soviética lançou a Sputnik 1, em 58 eles lançaram a Explorer 1, que foi o primeiro equipamento americano a chegar no espaço, né? Tá aí, ó, eles mostrando, exibindo ali o protótipo, né, da Explorer 1 e como ela seria ali
produzida, né? Tá aqui, ó. Bem bonita, douradinha e tal. Em 62, né? O Yuri Gagarin foi em 61. Em 62, eles mandaram o primeiro astronauta americano, né, a viajar pelo espaço. Foi o John Glenn. John Glenn que viajou. Tá escrito errado aqui também, nesta bagaça. Opa, dei spoiler aqui. Tem um R aqui faltando, vou corrigir. Eu sou desses. Tá lá. Friendship 7. Friendship 7, que foi uma nave que orbitou ao redor da Terra, né? Com este cara aqui, que é o John Glenn. Diferente, olha só. O desenho dessa nave bem diferente do que foi a nave soviética. Isso aqui é um cone, né? A nave soviética é uma bola. Então era um modelo diferente. Eu acho que é porque eles não queriam associar. A gente copiou esse modelo soviético aqui. Eles fizeram um negócio diferente, né? Olha lá, em 69, né, aconteceu a viagem para a Lua, a famosa viagem para a Lua, né, cara? Todo mundo fala isso até hoje, tem gente que duvida, tem gente que acredita, tem gente que pergunta, nossa, mas por que foram e nunca mais foram? Então tem toda uma mística aí em volta dessa viagem, mas eu sei que ela aconteceu em 69 e foram 3 americanos, né? O mais famoso deles foi porque foi o primeiro a pisar, falou aquela frase lá, é um pequeno passo, não sei o que lá, mas um grande, não sei de cor, eu sei que ele falou, pisou lá, tem o sapato dele lá na Lua, a pisada do sapato, e ele falou a frase lá que foi gravada, né, virou famosona, esse cara aqui, ó, o Neil Armstrong, que é esse primeiro aqui, ó, Neil Armstrong, Michael Collins e o Buzz Aldrin, né, os 3 caras que estavam a bordo da Apollo 11, que chegou na Lua. Tá aí, ó. Esta imagem todo mundo conhece, né? A bandeira americana lá no solo lunar, né? O pessoal com o equipamento ali, né? A proteção do astronauta e tudo mais. Provavelmente isso aqui seja o Armstrong, o Neil Armstrong, né? Foi tirada uma foto aí, alguns dos dois devem ter tirado essa foto. Ele falou, opa, vamos fazer a primeira selfie no espaço. E olha só, isso aqui também pouca gente sabe, mas aconteceu, né? No final ali da treta, para meio que fazer as pazes, né? Terminar essa ideia da paz armada, da corrida armamentista, fazer as pazes, apertar as mãos, fazer amizade, né? Os Estados Unidos e a União Soviética fizeram um ato simbólico, onde 2 naves, uma de cada país, se juntaram no espaço, né? A Apollo, não sei qual Apollo que deve ter sido a Apollo 12, 13, não pesquisei sobre isso, mas também é uma coisa, um detalhe, né? Uma Apollo americana e uma nave soviética, a Soyuz, se acoplaram em cima lá no espaço, né? E isso simbolizou o fim da corrida armamentista, né? As pazes entre os países. Então você tinha 3 astronautas americanos, que são esses aqui, ó, né? O Thomas Stafford, o Vance Brand e o Donald Slayton, tá na sequência aqui, né? Thomas, Vance e o Donald. E depois os 2 cosmonautas soviéticos, né? Ó, o Alexei, nome bem soviético, e o Valery Kubasov. Né? Tem lá, então, essa missão aí em 75, lembrando que isso começou em 57, então demorou quase 20 anos para eles se entenderem, apertar as mãos e falou, vamos parar de disputar porque tá feio, né? Na verdade, eu achei bem bonito. Essa disputa espacial aí deve ter sido divertida de acompanhar. Mas o contexto era meio esquisito, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, às 6, graças a Deus, acabou. Tô falando faz meia hora essa bagaça, né? Me empolguei aqui, mas é que a história é legal. Não sei se vocês trabalharam isso com o professor de história, mas uma hora vocês vão ouvir isso aí de novo, né? Em algum momento. Vocês já não ouviram. Mas é uma parte legal da história isso aí, a Guerra Fria e a Paz Armada, né? Vamos para a 7. A partir da 7, eu acho que agora eles vão trabalhar a questão da divisão do mundo, né? Em grupos, em regiões, em classificações. Então, a 7 é uma complementação da 8.
O mundo bipolar. Olha lá, ó. Você tinha o bloco capitalista, que é dos Estados Unidos, que a gente já falou, né? Ó, o que tinha de característica? Ó? Capital privado, ou seja, o Estado mandava pouco, né? O lucro das empresas era destinado aos empresários e os salários eram definidos por esses empresários. O Estado não tinha controle econômico planificado, não tinha influência na economia tão fortemente quanto no modelo soviético. Né? Ó, pouca intervenção do Estado na economia e a sociedade é dividida num padrão de classes. Tem quem trabalha e quem manda esses trabalhadores, quem é dono dos meios de produção, né? Em algumas realidades, isso gera grande concentração de renda e desigualdade social, porque nem todo mundo tem acesso às mesmas condições, né? Isso tanto no quesito país quanto no quesito mundo, né? Você pensar que tem regiões mais ricas e regiões mais pobres, isso aí acontece mesmo, certo? E agora aí, ó, os países do bloco socialista, né? Diferente, ó. Os meios de produção não são controlados pelos empresários, são controlados pelo Estado, né? O Estado define salário, como ele é dono de tudo, né? de todo o meio de produção, ele define salário, quanto você vai ganhar, e ele aplica aquilo que seria o lucro dos empresários, que na verdade é do Estado, de volta na economia, né? Que esse que é o modelo socialista aí, pelo menos em teoria, né? A gente sabe que tem muita crítica, ou quem era do governo também concentrava um pouco dessa renda aí, tinha uma vida um pouco melhor, né? A classe política soviética tinha uma vida um pouco melhor que os cidadãos, né? Então, olha lá, ó, não há classes teoricamente, né? E a desigualdade, por isso, por não ter classes, seria menor. Isso teoricamente, né? Sendo que o governo controla serviços e o acesso aos bens, né? Então ele tem economia planificada, ele manda em tudo e ele controla tudo, certo? Porque o Estado é a força principal, né, do socialismo, certo? E no capitalismo, eita, alguém ligou o microfone aí, tá dando bug aqui. Só liga na hora que for falar. E o capitalismo, na verdade, é a livre concorrência, né? O mais hábil, que tem mais dinheiro, tem mais capacidade técnica, tecnológica, se dá melhor, né? A disputa do dia a dia aí, certo? Então eram dois modelos bem diferentes, que na teoria funcionam, mas na prática eu acho que nenhum é tão bonito assim de se ver, né? Nem o socialismo é tão bonito, nem o capitalismo também é tão bonito. Todos eles têm seus defeitos aí na prática, né? É difícil a gente lidar com a sociedade, independente do modelo, certo? Olha aí, ó, para vocês darem uma olhada, esse mapa, acho que no celular de vocês vai ficar pequeno, mas quando eu passar para vocês os slides lá no Clipe Escola para vocês baixarem e darem uma olhada, vai ficar legal, né? O pagode na Coab no Maior Astral. Então, tá aqui, ó. Quem é azul, o azul mais escuro, são os países membros daquele grupinho lá militar capitalista, né? A OTAN. Então, quem é o azul escuro está bem fechado, bem alinhado com os Estados Unidos. Quem é azul claro tem influência dos Estados Unidos, né? São países influenciados pelo modelo capitalista. Ó, a gente aqui, ó, tá influenciado, né? Durante o mundo bipolar, né? Durante a Guerra Fria, que é o mesmo contexto, influenciado pelo modelo capitalista. Os países que têm essas bolinhas vermelhas dentro do contexto azul é que tinha resistência, guerrilha, né? Grupos que lutavam contra a influência dos Estados Unidos. Então, olha aqui, ó, como a Guerra Fria ela tinha conflitos internos, né? O azul com uma bolinha vermelha dentro quer dizer que aqui tinha treta, né, entre pessoas que apoiavam os Estados Unidos e pessoas que apoiavam a União Soviética, certo? Olha lá do lado dos vermelhos aqui, ó. A União Soviética toda aqui, né? Isso era a União Soviética. E aí você tinha membros do Pacto de Varsóvia, né? E aí aqui, ó, países que eram membros do Pacto de Varsóvia, então estão esses mais escuros aqui, e os países sob influência do modelo socialista, do modelo soviético. Tá aqui, ó, né? A China,
os países do norte da África, alguns deles, né, do lado vermelho, com guerrilhas, com oposição capitalista. Tinha gente que não aceitava o modelo socialista naquele país e lutava contra, né? Uma das lógicas aí da Guerra Fria. E os países que a gente chama de não alinhados, que não tinha nenhum nem outro, né? Tinha ali um modelo econômico e social muito diferente, né? Muito distante do que era o socialista e do que era o comunista, o capitalista, né? Esses países aqui, numa outra classificação que a gente vai ver mais para frente, ali nos próximos slides, eles eram considerados os países do terceiro mundo, né? Países não alinhados. Além dos países capitalistas pobres, a gente tinha os países não alinhados, que também fazem parte desse grupo dos países cinzas aqui desse mapa, tá bom? Esse quadradinho aqui embaixo, pessoal, ele fala mais ou menos, de uma forma bem simples, né, bem direta, dos padrões, né, do modelo capitalista e do modelo socialista. Eu já falei para vocês mais ou menos no slide anterior, mas está aqui, ó. Né, o capitalismo, valorização da riqueza material, individualismo, cada um por si, consumismo, né, o que vale é o lucro, o consumo, a capacidade de compra, democracia, né, quem vence é o grupo maior, né, você vota lá no presidente, quem votar mais ganha, né, e livre concorrência, né, cada um por si, Deus por todos. No socialismo, ó, a valorização do bem-estar social, né, distribuir ou ter acesso aos serviços de maneira igualitária. Tá aqui, ó, igualdade, simplicidade, não pensar no consumismo, né? Coletivismo, todo mundo igual, né? Pelo menos em teoria. Estatização, o Estado é controlador de tudo, né? E economia planificada, o Estado é controlador de tudo, portanto, ele controla a economia, né? Ele vai falar o que vai fazer com o dinheiro que ele é dono, tá bom? Então vamos lá. Trouxe aqui para vocês, vou passar esse aqui direto, porque a gente já falou nele no outro slide lá, eu só recortei ele aqui, o pedacinho, para ficar mais fácil de visualizar. Mas está aqui de novo, para a gente dar uma olhada, né? Capitalismo com o Plano Marshall e o Plano Colombo, a OTAN e a CIA. O socialismo com o Comecon, Pacto de Varsóvia e a KGB. Aqui acho que está RGB, mas é um K, tá? Para ser K. Questão 8, amiguinhos. Deixa eu só ver. Que horas são? Grita aí para mim que eu não quero que aparece minha aba aqui na gravação. Ah, então tem 10 minutos ainda. Tá bom. Então eu vou tocar o barco aí até onde dá e a gente vai. Tá? Questão 8. Regionalização Norte-Sul. Tá aí, ó. Esse aí é o gabarito da resposta que vocês têm da atividade 1, né? Países do Norte são aqueles com grau de desenvolvimento socioeconômico maior, né? Fazem parte do mundo capitalista desenvolvido, certo? E a questão de ser ao norte foge um pouco da regra para dois países aqui, ó, né? A Austrália e a Nova Zelândia, que no mapa são países do sul, mas fazem parte dos países do norte. E os países do sul, né? São os capitalistas pobres ou os capitalistas e alguns socialistas, né? Países com menor grau de desenvolvimento. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Eita, faltou a água aqui agora na garganta. Vou mostrar aqui o mapa para vocês. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou beber um café. Só um segundo. Mostrar o barulhinho aqui, ó. Que delícia. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Países do Norte, em laranja, né? E a Austrália e a Nova Zelândia aqui ao sul, né? Fugindo da regra. O Japão aqui também, que dá uma fugidinha aqui, né? Mas olha só. Países mais ao norte, países do sul, né? Bem fácil. Não tem uma linha, tá? Não é que, nossa, a linha do Equador para cima são países do norte, da linha do Equador para baixo são países do sul. Isso aí não é essa lógica de divisão, tá? Eles estão pensando aqui em riqueza econômica, desenvolvimento, tá? Essa linha aqui, ela está muito mais próxima do trópico, né, do que da linha do Equador, certo? Mas não é uma linha, né? É uma divisão aqui, ó. Não existe essa linha reta, né? Dá para ver bem direitinho. E aqui embaixo é o mesmo mapa, só que sem a linha, só a cor, né? Países azuis são os países do norte
Aqui a Austrália e Nova Zelândia, aqui embaixo, fugindo da regra. E os países em vermelho, os países do sul, né? Países menos desenvolvidos, com menor capacidade técnica e tudo mais. Olha lá, ó. Também é comum, pessoal, aparecer esse nome aqui, ó. O norte rico, né, mais desenvolvido e tal, e o sul pobre. Isso aí acontece também. É bem normal aparecer essa associação. O norte mais rico e o sul mais pobre. Tá bom? Conceitos de países centrais, periféricos e semiperiféricos de acordo com a Divisão Internacional do Trabalho. Esse conceito aí de Divisão Internacional do Trabalho quer dizer o seguinte: o potencial produtivo de cada país, né? É lógico, e potencial produtivo e econômico. Países centrais vão produzir maior tecnologia, vão ter maior capacidade de riqueza, né? Uma economia mais forte. Países periféricos está no oposto, são países agrários, né? Países que têm desemprego, países que têm pouquíssima tecnologia, né? Países que exportam commodities, vai exportar minério, vai exportar grão, vai exportar carne, né? Não vai exportar tecnologia. E o semiperiférico ele está ali saindo um pouco desse modelo agrário. Às vezes ele tem tecnologia, mas é o exemplo do Brasil, né? A gente é um país que exporta grãos, exporta carne, exporta minério, mas na produção desses bens utiliza um grau de tecnologia um pouquinho maior do que os países periféricos, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Países centrais, né? São exportadores de tecnologia com grande valor comercial. Ou seja, é só pensar numa comparação. Isso aí faz bastante sentido para mim. Pensa que você tem, comparando os periféricos, né, bem periféricos, e os centrais. Pega um container desses que a gente vê aí que o pessoal coloca em navio tal, ou no trem. Pega um container e enche um container de cada coisa. O país rico vai encher o container de celular. Ele produz celular ali, enche esse container de caixinha com celular dentro. E o país periférico enche esse mesmo container com grão de soja. É o que ele produz lá, grão de soja. Qual container tem mais dinheiro? Responde aí para mim. É o container com soja ou o container com celular? Vai lá, vou tomar o café. Claro, né? Com celular. Olha o valor. Um celular de 5 mil, 2 mil, sei lá quantos mil reais, dólares, vale muito. Imagina se fosse comprar um celular trocando por saco de trigo, saco de soja. Quanta soja ou quanto trigo você ia ter que ter em mãos para comprar um celular, um iPhone 10? Né? É só fazer essa análise. E se for comparar, né, o periférico e o semiperiférico, seria o tempo e a quantidade de máquinas que ele usa para encher esse container. Né? Vamos pensar assim, ó. Você pega lá um país sul-africano, bem pobre, e o Brasil, que é um país agrário, mas que tem um nível de tecnologia boa. O Brasil, para encher esse container, ia demorar meio-dia, né, de trigo. Produziu ali, pum, 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 encheu. O país africano ia demorar 2 dias. Por quê? Porque ele tem menos tecnologia. Né? Ele vai demorar mais para encher esse container de produto. Então a capacidade produtiva dele é menor. Comparando o Brasil, que é um semiperiférico, e um país africano qualquer, da África subsaariana, ali do sul da África, né? Que tem uma tecnologia muito pequena, muito restrita. Tá bom? Então voltando aqui ao slide, ó. Realizam investimentos além das suas fronteiras. Isso aqui também é legal de saber, gente. Por quê? País central, país que tem grana, país que é industrializado, país que é bem desenvolvido, ele vai emprestar dinheiro, vai investir capital na economia de outros países. Por quê? Porque isso gera grana, né? Empréstimo gera dinheiro. E outra, vai permitir que a população dos outros países melhore um pouco de qualidade de vida e consuma mais. Né? Se você melhora a condição de um país que é pobre, a população vai melhorar de vida e, portanto, vai consumir mais. E aí você tem um benefício em troca. Né? Se você vende para aquele país, vai vender mais. Certo? Qual que é a lógica deles aqui? Ó? Acelerado crescimento econômico, nível de vida elevado da maioria da população, não é todo mundo.
né? Porque não é todo mundo tem o mesmo padrão de vida, mesmo num país rico, tá bom? Olha lá, ó, países semiperiféricos, realidades com níveis industriais e tecnológicos pouco desenvolvidos, um pouco mais desenvolvidos do que a maioria, né? Só que não tem qualidade de vida tanto quanto um país rico. Ele tem ali um pouco de tecnologia, mas é claro que não é tanto, né? São considerados aí os países emergentes ou os países em desenvolvimento. Sempre quando você ouvir essa palavra emergente, ele está associado aí aos países semiperiféricos, aqueles que estão saindo de uma realidade bem ruim e tentando chegar a uma realidade um pouco melhor, né? E os países periféricos, a draga do mundão, ó, especializados em exportação de matéria-prima ou produtos com nenhuma ou pouquíssima qualidade industrial, né? Exigem pouca tecnologia e pouco investimento. Qual que é a característica desse país, gente? Ou desses países? Dependência econômica e dependência tecnológica dos países centrais. Eles não têm dinheiro, então tem que pedir dinheiro emprestado, e também não tem tecnologia. Então tem que pegar esse dinheiro emprestado e comprar tecnologia dos países centrais. Olha só, né, como fica difícil. Você não tem dinheiro, aí você tem que emprestar, vai pagar juros. Com esse dinheiro você vai comprar produtos, tecnologia dos países que te emprestaram dinheiro. Então, olha só como os países centrais são beneficiados nessa lógica. E os países periféricos têm que ter muita sorte, né, muita capacidade administrativa para sair dessa condição periférica, né? Tanto é que a maioria não consegue. Não é todo mundo, não é o mundo inteiro que é desenvolvido hoje. Né? Não tem essa lógica. Tá? Olha aí o mapa, né? Eu gosto de mostrar mapa. Geografia é isso. Né, ó, em azul, os países centrais. Pausa pro golinho de café. Os países centrais que está muito próximo, né? Do que são os países de primeiro mundo, né? Ou os países do norte, meio que sobrepõem, né? São os países mais desenvolvidos. Os países semi-periféricos estão em roxo. Ó, o Brasil aqui é nós, Argentina, Índia. A China, galera, a China aqui é um caso à parte, tá? Ela já pode ser pintada de azul. É que esses mapas não são tão atualizados na internet, mas eu acho que a China já entraria no azul aqui, tá? Embora tenha índices sociais bem ruins. Eu estava falando sobre isso com um amigo meu esses dias. O IDH da China é menor que o Brasil, por exemplo. O índice de Gini, que é da desigualdade, é maior. Eles têm uma sociedade mais desigual que o Brasil. Então, economicamente eles são fortes, mas socialmente ainda está, né, meio ruim. E os vermelhos aqui são os países periféricos, né? Aqueles países dependentes economicamente dos países centrais. Questão 10. Dá tempo de acabar? Dá, né? Falta o quê? Eita, mas vamos acabar. Vamos acabar porque aí eu termino pelo menos essa parte. Pode ser? Bora, né? Então bora. Então tá lá, ó. Regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, né? Lembrando que isso aqui é a transição ali entre o que foi o mundo bipolar, né? E depois o mundo da nova ordem mundial, né? O mundo que classificava aí país desenvolvido, subdesenvolvido, país emergente. Então, tinha uma classificação aí, ó, né? No meio dessa transição. País de primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos aliados aos Estados Unidos. País de segundo mundo, os países socialistas aliados à União Soviética. E os países de terceiro mundo, né? Países pobres, subdesenvolvidos e aqueles não alinhados, aqueles que não compactuavam nem com a União Soviética e nem com os Estados Unidos. Tá bom? Então, nesse terceiro mundo aqui entrava quem não estava nem aí para essa disputa e os países pobres, né? Deixa eu ver se tem um mapa aqui, ó. Tem, mapa é bom. Vamos lá. Então, primeiro mundo em azul, né? Todo mundo que concordava com a lógica dos Estados Unidos. Segundo mundo, soviéticos, né? Socialistas em vermelho, tá aqui, papapá. E o terceiro mundo, lembrando que o terceiro mundo é país pobre, capitalista pobre, né? Então ele era capitalista, ou países que não concordavam com nem o capitalismo, nem o socialismo. Então, o resto do mundo aqui, ó, que tá em verde. Beleza? Bem fácil, né? Não tem muito segredo, não. Acho que essa parte aí eu dei uma corridinha porque acho simples. Se tiver alguma dúvida,
Depois vocês me perguntam, aí a gente volta na próxima aula, não tem problema. Tudo certo, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Então, maravilha. Ficou alguma dúvida aí? Querem falar? Querem chorar? Pedir ajuda para os universitários? Tá de boas, né? Então, maravilha, pessoal. Eu vou terminar aqui, que agora eu já estou atrasado para a próxima aula do, sei lá, do sexto ano. Vi aqui no negocinho. Eles devem estar gritando eu lá já no grupo. Então, eu vou terminar aqui e já vou chamá-los para a próxima aula, beleza? Então, um abraço, pessoal. Boa tarde, gente. Assim, ó, só vou dar um recado. Só vou dar um recado. Vamos continuar fazendo as aulas pelo Meet, tá? Beleza? A gente não vai mais usar o Clip Escola. Vai usar o Meet. Beleza? Aí na próxima semana eu falo com vocês sobre isso. Tá certo? Então, beijos e abraços. Valeu, meus queridos. Tchau, tchau.